Oi, Nathalie. Oi, Vitória. Tudo bem? Como é que vocês estão, meninas? Levando o livro leve e contentes? Sem o livre, né, professora? Porque o livre não dá. O livre não está sendo possível no momento. É, deixa eu ver. Eu tô bem. Acho que agora eu tô me acostumando com essa vibe de ficar em casa, entendeu? Ih, vai ser difícil me tirar daí. Na verdade, eu acho que eu tô meio num mundo paralelo, porque eu não sei vocês, mas eu tô seguindo a quarentena, né? Eu tô fazendo quarentena certinha, até porque meu pai é grupo de risco, não tô vendo meu pai. Minha mãe, meu namorado da minha mãe é grupo de risco, não tô vendo minha mãe. Então, todas as pessoas que eu via fora estão no grupo de risco, eu não posso ver. É, mas eu me sinto no mundo paralelo, não sei se vocês se sentem. Porque eu não sei se as pessoas estão vivendo no mesmo mundo de Covid que eu tô vivendo. Vocês sentem isso? Não sei, eu tô meio away. Não sinto que as pessoas estão preocupadas. Mas enfim, eu tô bem sim, obrigada. Pra perguntar. Meio doida já, meio fora da casinha, como todos nós. Mas, uma coisa que me falaram que eu vou seguir, talvez, eu vou seguir, talvez não, vou seguir essa sugestão, que tem pontos que eu tento detalhar demais, né, ser bem detalhista, e que acaba não dando muito certo. Então, eu vou tentar ser mais direta nas coisas, talvez facilite também para vocês o entendimento. Teve gente que me sugeriu que quando eu sou mais direta é mais fácil, né, de compreender. Então, vou seguir um pouquinho nessa linha. Galerinha, a gente vai terminar hoje o que seria a Biologia C. Então, eu vou ser o mais sucinta possível no resumão e vou focar nas partes que realmente precisam, que é a parte das doenças, tá? Vira e mexe, verminose cai no vestibular. No Enem costuma cair bastante, cai junto ali com as protozooses, então malária, é, a doença de Chagas, essas coisas caem bastante no Enem junto com as verminoses. Na federal costuma cair verminoses a cada 2, 3 anos aí, mas como esse ano é o ano das parasitoses celulares, a gente está falando de vírus, bactéria, eu duvido um pouco que verminose caia, mas tudo sempre é possível. Então eu vou aqui fixar a minha tela aqui no cantinho e vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Como sempre, vamos dar aquela recapituladinha básica para a gente saber do que a gente já falou, para conseguir entender o que a gente ainda vai falar. Então, zoologia é estudo dos animais. Aí vocês podem encontrar como metazoa, né, como metazoologia, ou o nome do grupo do reino animal como reino metazoa, mas a zoologia é a área do estudo da biologia que vai estudar o reino metazoário. Então, a gente já começou a falar sobre isso. O reino metazoa é esse aqui, que é o que a gente vai focar nessa apostila C. A apostila D foca no reino fungo e planta, basicamente. Mas a gente sabe também que essa árvore genealógica aí dos reinos não é tão certinha, igual a gente aprende lá no ensino fundamental. A gente sabe que todo metazoário precisa ter colágeno, precisa ser pluricelular, eucarioto, possuir tecidos, formar gameta por meiose e ter o gameta masculino móvel, ou seja, todo espermatozoide no reino animal, ele tem motilidade, ele consegue se mexer. Sabemos que são 9 filos e a gente já falou sobre os porífera, vou pular essa parte, a gente já falou sobre os porífera, já falou sobre os quinidário, e hoje vai começar a falar sobre os plateuminto e só o finalzinho de quinidário, que são os corais, que foi o que faltou na última aula. Então a gente sabe que porífero é o bicho que tem poro. Para o poro, o nome da célula que forma o poro é o porócito. Olha, como biólogo é um bicho criativo. E existe uma célula especial no porífero, que essa aqui talvez seja a célula principal, que é o coanócito, que é a célula que coa. Então, porócito forma o poro, coanócito coa. Coa o quê? Coa a água para conseguir alimento. Porífera não é considerado totalmente um animal, porque ele não apresenta células formando tecidos, as células não são interdependentes entre si. Mas aí, porífera dificilmente cai, a gente só estuda ele para entender a evolução dos animais. O que ele tem de importante na evolução dos animais? A multicelularidade, ele é o princípio de ter várias células juntas umas às outras e uma especialização celular que vai dar origem
as especializações celulares que a gente vai encontrar nos tecidos dos outros animais. Como esse bicho é simples, as trocas gasosas são feitas pelo corpo, circulação é feita pela própria água, digestão é feita dentro do coanócito lá. Tipo de esponja, eu tenho da mais simples para mais complexa, entrada pelo lateral, saída por cima, pronto, acabou. Não precisa saber mais de porífero, reprodução, como não é um bicho super simples. Ele pode brotar, sair outro, crescer um bracinho, puf, caiu outro bicho, brotamento. O que a gente precisa saber daqui é essa diferença. Essa diferença eu preciso que vocês tenham na cabeça. O que é uma reprodução sexuada e o que é uma reprodução assexuada. A assexuada sem troca de gameta produz um clone. Por que isso aqui é importante? Porque a assexuada ela é mais rápida. Ela gera uma população de uma forma muito ágil, muito agilizada. Então, é melhor para organismos que, no momento em que o organismo precisa superpopular uma região, precisa se dispersar naquela região, é melhor fazer a sexuada. A sexuada, a reprodução sexuada, ela é com troca de gameta, ou seja, eu tenho contato entre os dois sexos, seja o contato direto, o contato direto do sexo masculino com o feminino, ou seja, o contato só das células, o espermatozoide com o óvulo. Mas aí o grande foco, a grande importância da reprodução sexuada é que ela gera variabilidade genética. A assexuada não gera variabilidade genética. E aí falamos dos quinidários. Quinidário é basicamente uma geleia que se mexe e queima. Resumindo, essa geleia que se mexe e queima pode estar grudada no chão, e a gente vai chamar ela de pólipo, ou a geleca que queima pode estar nadando na água, e se ela estiver nadando na água, a gente chama ela de medusa. Ela é o primeiro animal propriamente dito, porque ela possui tecidos. Quais são os tecidos? A epiderme, que é lá de fora, e a gastroderme, que é aqui de dentro. A gastroderme, cavidade gástrica, gástrica lembra de estômago, estômago lembra digestão, obviamente. Gastroderme tem função digestiva e a gastroderme está sempre voltada na base da gastroderme, sempre tem a boca que está sempre voltada em direção aos tentáculos. E nos tentáculos a gente encontra as células que vão liberar veneno. Esse veneno, ela usa basicamente para caçar, são todos organismos predadores. Esse veneno que ela usa para caçar, ela amortece a presa. No nosso caso, como a gente não é uma presa comum desses organismos, ela também libera o veneno, porque ela não escolhe onde que ela vai liberar. O veneno só é liberado pelo toque, então ela não escolhe em qual organismo que ela tá liberando o veneno. E esse veneno, quando liberado na nossa pele, dá uma sensação de queimação. Por isso que a gente chama de queimadura de água-viva, mas na verdade é envenenamento por água-viva. E nada de jogar xixi em queimadura de água-viva. Por quê? Porque xixi não anula quimicamente o veneno, além de ser muito nojento. O que tem que jogar naquela ferida, naquele ferimento, é um ácido, porque neutraliza a base do veneno. Dos quinidários no geral, a gente precisa saber que eles têm tecidos verdadeiros, corpo gelatinoso, uma gelatina que se mexe, ponto. Se ela se mexe, ela tem neurônio e tem sistema muscular, então já falamos disso. E, basicamente, quem vai dar estrutura para esse corpo é a própria água, então a gente chama de hidroesqueleto. Se a gente tira ela da água, ela já não tem forma de nada. Trocas gasosas e circulação da água. É um bicho que é 98% de água, então ele não precisa de um sistema para fazer esse tipo de processo. Quem faz é a própria água do corpo ou da parte de fora. Eles existem em água doce e salgada, sendo principalmente de água salgada, tá? A gente encontra poucos quinidários de água doce. Eles podem formar colônias ou não. Se ele forma colônia, pode ser colônia de anêmona. Anêmona é o pólipo que fica fixo no solo. Ou pode ser colônia de medusa, que é a famosa caravela. E talvez eu não aconselho muito que vocês encontrem com essa bichinha em qualquer lugar da vida de vocês, porque essa sim consegue matar um ser humano adulto. É uma colônia de medusas que concentra seus tentáculos, por isso ela tem um veneno hiperconcentrado. Suci até agora, e talvez essa aqui seja a parte nova, a gente não chegou a falar dessa parte em específico na última aula,
que é a parte dos corais. Talvez essa seja a parte mais importante de quinidários, é saber sobre dos corais e principalmente saber sobre o branqueamento de coral. Então, como ele se mexe, ele tem sistema nervoso, é um sistema nervoso organizado que nem o nosso? Não, ele é um sistema nervoso difuso, ou seja, espalhado pela mesogleia, pelaquela geleia interna ali do quinidário. Tem músculo, senão ele não ia se mexer. Eles são diblástico porque tem 2 tecidos embrionários, só epiderme e endoderme. Vocês já viram embriogênese com o Bruno, então dei aquela retomada de 2 blástico, tecido embrionário. Simetria radial, o que significa? Eu cato esse bichão aqui e eu consigo passar por ele vários planos de simetria, ou seja, eu consigo dividir ele em várias partes iguais. Se ele tivesse 2 partes iguais, só ele seria bilateral, mas ele não é bilatéria, ele tem mais de um plano de simetria, por isso a gente chama ele de simetria radial, ele é radiado. Digestão extracelular, essa é a primeira característica importantíssima dos animais. A digestão não é feita internamente na célula, é feita em uma cavidade gástrica e só o que é importante é absorvido, só o que é utilizável pelo corpo é absorvido, o que não é mandado embora. E aí, quando a gente fala de coral, o que a gente precisa saber de coral é que ele produz uma rocha, ele é normalmente um pólipo que produz uma rocha, esse pólipo normalmente é colonial, forma uma colônia de anêmonas, uma colônia de pólipos, e essa colônia de pólipos forma uma rocha com base em carbonato de cálcio. Cálcio tem cor branca, e aí lembrem disso que a gente já vai falar sobre o branqueamento de corais. Eu tenho uma riqueza absurda nessa região onde tem coral, porque os corais têm uma relação boa aí com algumas algas, formando o que a gente chama de estruturas zooxanteladas, então zooxantelas, que são regiões onde a gente encontra algas dentro do corpo dos corais. Então ela tem uma simbiose, uma relação ecológica bem importante com as algas. E por elas terem essa relação importante com as algas, toda região onde tem coral é uma região de altíssima produtividade. Então a gente está falando de uma região que é riquíssima em biodiversidade. E aí, o tal do branqueamento de corais é quando a alteração da condição físico-química da água faz com que as algas que estão dentro do corpinho lá do quinidário vão embora. E quando essa alga vai embora, o que sobra do coral? Sobra só a rocha que estava embaixo. Então a gente chama de branqueamento de coral, porque agora a gente vai começar a enxergar a rocha branca com base em cálcio, carbonato de cálcio, por isso que ela é branca, tá? Que é formada pelo coral. Uma vez branqueado, esse coral não volta mais ao normal. E esse aqui é um dos grandes problemas que a gente encontra no mar. Se esse aqui é um grande ponto de biodiversidade, a gente interrompe todo o ciclo, a ciclagem de nutrientes no ambiente marinho, só pelo branqueamento de corais. E aí, lembra que a gente falou lá na apostila B dos problemas ambientais? Olha eles aqui. Poluição, que vai gerar a maré vermelha também, mas gera o branqueamento de corais. Mudança de temperatura por causa do aquecimento global. E hiperexposição ao sol por causa do buraco na camada de ozônio. Suci, galerinha, vocês me escutam bem? Tá tudo certo até agora? Qualquer coisa vocês me avisam. E aí, na reprodução, a gente, essa talvez seja a última parte, que é a única parte que a gente não viu nada na última aula. Eu posso ter reprodução sexuada, ou seja, com troca de material genético. Vou ter um espermatozoide sempre imóvel. A fecundação é externa, sempre acontece na água, então fecundação externa. Encontro óvulo, encontro espermatozoide. Normalmente a fase sexuada é realizada pelas medusas. Essa fecundação gera um ovo. Esse ovo começa a se dividir, como a gente já sabe, forma blástula, glástula. Aqui ele vai formar um montoado de células só, vai chegar até a blástula, não forma gástrula, não forma uma neurula, igual a gente está acostumado a pensar, mas ele tem um desenvolvimento indireto pela produção de uma larva. Então vamos lá. É uma reprodução sexuada, a fase da reprodução
sexuada. Cadê o meu mouse? Mouse. Opa, volta, mouse. Fase da reprodução sexuada é quando as medusas produzem suas respectivas células gaméticas, espermatozoide e óvulo. Eles se encontram na água, então a fecundação é externa. Essa fecundação forma uma larva. Essa larva indica que esse ciclo é um ciclo indireto, reprodução com produção de larva. Essa larva se fixa no solo. Se fixando no solo, ela forma um pólipo. Ela forma uma espécie de... É como se eu tivesse uma raiz no solo. Ele tem uma raiz no solo que vai produzindo várias outras medusinhas, tá? Então, eu tenho um videozinho que eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem este processo. Então, pera aí. Ele é rapidinho, mas vocês vão entender aqui como é que isso aqui funciona. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e compartilhar o vídeo com vocês. Eu vou aqui. Aqui. O ciclo de vida da água viva. Vamos, bichinho. Desenvolve o processo. Estou demorando. Aí, vocês... Vamos, filho. Aqui, ó. Vocês estão enxergando? Vocês conseguem ver, né? Então, olha o que vai acontecendo. Isso aqui é um pólipo, tá? Desse pólipo vai nascendo uma medusinha. Tá vendo aqui, ó, a medusinha saindo do pólipo? Tem várias outras medusinhas já engatilhadas para sair daqui. Então, o pólipo produz uma medusa, tá? Essa medusa, olha lá, ela se solta do pólipo. Tururu, tururu, tururu. Olha lá, várias medusinhas dentro do pólipo. Tá vendo lá elas nascendo? Olha que coisa mais fofa. E aí a medusa sai. Essa medusa cresce e a medusa, existem medusas que são fêmeas ou que não que são fêmeas, mas produzem óvulos. E em outro momento da vida elas podem produzir espermatozoides. Então aqui a gente tem grupos que são hermafroditas. Esta medusa produz óvulo e espermatozoide. Esse óvulo e espermatozoide produzido pela medusa são liberados na água. Quando liberados na água, eles formam aquela larva. A larva vai fixar no solo de novo. Fixou no solo de novo, ela forma aquele pólipo. Formou o pólipo, cresce, sai a medusinha. Sai a medusinha, medusa forma a larva. A medusa forma óvulo e espermatozoide. Olha lá, ó. Gônada feminina que vai produzir os óvulos. Nessa espécie aqui os sexos são separados, nem todas elas têm sexos separados, tem espécies que são hermafroditas. E aí, ao invés de ser uma gônada feminina, vai ser uma gônada masculina, que vai produzir espermatozoides. Essas aqui são células dentro lá da nossa medusinha. Ver se ela vai mostrar para ver a larva. Ó. Esse zigoto formado entre o óvulo e o espermatozoide da medusinha forma um outro bichinho. Esse bichinho passa pelas divisões celulares. Essas divisões celulares formam uma blástula e essa blástula forma uma larva. Essa larva fixa no solo de novo. Isso aqui é uma plânula, que é a larva da água-viva. Essa plânula fixa no solo e forma o pólipo de novo. Tudo bem? Susto até agora? Posso ficar tranquila que vocês entenderam? Então, eu tenho um ciclo que a gente chama de ciclo sexuado e ciclo assexuado. Então, vamos interromper o compartilhamento e compartilhar de volta. Duas fases do ciclo reprodutivo desse bicho. Tudo bem? Formou a medusinha formou óvulo fecunda, esse óvulo fecundado reproduz as células, forma a larvinha, forma a larva forma o pólipo começa tudo de novo, tá? Então, já que a gente chama de reprodução sexuada,
Mas existe um outro tipo de reprodução assexuada que é por brotamento, igual acontecia lá com os porífera. Como eles são animais muito simples, apesar de serem mais complexos que os poríferos, eles ainda são muito simples, eles crescem, um pedacinho deles cai do lado, forma outra. Cresce um pedacinho deles, cai do lado, forma uma outra. Tipo, cresceu uma verruga, caiu a verruga, cresceu outra pessoa. Basicamente isso. E aí a gente começa a falar do nosso grupo de hoje, que são os plateumintos. São os vermes de corpo achatado. Esse grupo aqui, a grande importância deles é na saúde pública, né? Eles têm pelo menos 3 espécies aí que causam doenças, que são parasitas. Mas quais são as características gerais que eu vou apresentar? Primeiro, o corpo achatado dorso ventralmente, ou seja, das costas para a barriga, achatado dorso ventralmente. O que acontece nesse grupo na tendência evolutiva? O que aparece nesse grupo que é importante para a evolução? Primeiro, eles são triblásticos. Ter 3 tecidos embrionários é o que permite uma maior complexidade no organismo. Então, ele, além de ter a ectoderme, parte de fora que reveste o corpo, ele tem a endoderme, que vai formar o sistema gástrico, a parte do sistema digestório, e ele vai apresentar uma mesoderme, que é um terceiro tecido entre a ecto e a endoderme, e esse tecido vai formar outros tecidos. Que outros tecidos, outros sistemas? Primeiro ele vai formar cordão nervoso. Esse organismo aqui, ele apresenta um sistema nervoso um pouco mais organizado do que o nosso, do que o da água-viva. Ele é uma linha de neurônios ao longo do corpo e que se hiperconcentra na cabeça. Olha lá, gânglios nervosos grandes na região da cabeça. Esse processo de concentrar neurônios na região de cima é o que a gente chama de cefalização. Cefalização é formar cabeça, basicamente. O que a gente não enxerga nos quinidários. Esse processo de formar a cabeça é o que vai começar a orientar os planos corporais daqui para frente. Cabeça, tronco, membros. Isso é muito importante. Aqui a gente tem cabeça e tronco, vamos dizer assim, da região da cabeça à região do tronco. Mas esse princípio de cefalização já é um princípio de orientação do plano corporal. E aqui é importante que é uma orientação bilateral desse plano corporal, ou seja, os plateumintos são os primeiros bilatéria que a gente encontra no nosso grupo de animais. O que é ser bilateral? Se eu cortar esse bicho aqui, daqui para baixo, eu consigo ver 2 planos corporais. Um igual ao outro. Isso é que é ser bilateral. Eu vou cortar aqui no meio e vou ver que esse lado é igual a esse lado. Tem como eu fazer isso em outro plano? Não. Se eu cortar ele aqui, eu não tenho o lado de cima igual ao lado de baixo. Se eu cortar da cabeça para a cauda, eu tenho o lado direito igual ao lado esquerdo. Se eu cortar no meio, eu não tenho a parte de cima igual a parte de baixo. Então, ser bilateral é porque o plano corporal, só existe um possível plano corporal que divida o corpo em 2 partes iguais. E isso a gente vai encontrar em praticamente todos os grupos aqui para frente. Então, foi um processo evolutivo importante. Apresenta um sistema nervoso, e aqui esse sistema nervoso organizado em cordões nervosos não possui celoma. O que é celoma? Celoma é líquido dentro da mesoderme. Eles não apresentam líquido na mesoderme. Então, eles são acelomados, sem celoma. E aí, talvez a célula mais importante desses plateumintos seja as células flama. O que são células flama? Células flama são estruturas formadas na mesoderme, são células formadas na mesoderme, que têm como função a retirada de excretas nitrogenadas. Esse é o princípio de um sistema excretor, o princípio de um rim. Esse é um animal um pouco mais complexo, um animal com mais células, um animal com maior volume de tecidos, então ele começa a se preocupar com tirar nutrientes ou tirar coisas ruins do corpo. E aí eu tenho essa célula aí começando esse processo de retirada de excretas nitrogenadas. E aí a gente tem nesse bicho
um sistema digestório incompleto, porém um sistema digestório formado por boca, faringe, então boca, abertura externa, faringe, região que conecta a boca ao restante do sistema digestório, e a partir da faringe os intestinos. E os intestinos eles se ramificam ao longo do corpo inteiro dele para levar nutrientes para o corpo todo, ele não precisar de um sistema circulatório. Então, esse bicho não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, mas já apresenta um sistema digestório incompleto e já apresenta um princípio do sistema excretor, além de ter um sistema nervoso bem organizado e um sistema muscular bem organizado, porque ele se mexe e ele tem esse nome aqui, olhos, não é bem olhos, mas são ocelos, que são regiões que ele consegue captar luz, ok? Onde que está essa região, essas células que captam luz? Na cabeça, processo de cefalização. Isso é importantíssimo quando a gente está falando de plateuminto. Na reprodução dos plateumintos, aí a gente precisa dividir, olha o trampo que é estudar plateuminto. Plateuminto, a gente divide ele em 3 grupos: tubelária, céstoda e tremátoda. Cada um dos grupos apresenta uma reprodução diferente. Então, essa que eu vou falar para vocês vale para o tubelária. E a gente vai falar das reproduções do céstoda e dos tremátoda dentro das verminoses. Então, dentro de cada doença que ele vai causar. Os tubelários, que são os plateumintos de vida livre, aqueles que não são parasitas, eles se reproduzem da seguinte forma. Eles são hermafroditas, ou seja, eles possuem os 2 sistemas no mesmo corpo, porém, eles não conseguem fazer fecundação, autofecundação, ou seja, o masculino de um corpo, daquele corpo, não consegue fecundar o feminino daquele corpo. Então, pegou a planária lá, planária bonita, tá vendo a planária? Olha que fofinho, os ocelos lá, a cefalização, o corpo bem parecendo sei lá, é uma geleca. E aqui a gente tem a faringe e aqui o corpo, as células flama, intestino, tudo espalhado. Essa planária aqui, ela tem no corpo dela sistema masculino, tem testículos, e possui sistema feminino, tem todos os ovários. Só que o ovário dela não consegue fecundar, o testículo dela não consegue fecundar o ovário, os espermatozoides não conseguem fecundar o óvulo do mesmo corpo. Então, eles precisam fazer reprodução por troca de gameta. Então, a reprodução sexuada deles precisa ter troca de gameta. E essa troca de gameta é uma troca que a gente chama de... Desculpa, a garganta do Dani. Essa troca, ela precisa ser uma dupla troca. O que é uma dupla troca? Pega o feminino de um com o masculino desse mesmo um. Entendeu? Feminino com masculino. Aí a gente pega o feminino do outro com o masculino do outro. Feminino de um, masculino de um. Feminino do outro com masculino do outro. O que ele faz? Ele pega masculino com feminino e feminino com masculino. Ele faz uma dupla troca. Então, quando um tá passando o espermatozoide para o outro, ao mesmo tempo ele está recebendo espermatozoide, entendeu? Então, ele está mandando espermatozoide e recebendo espermatozoide ao mesmo tempo. Então, é uma reprodução que a gente chama de dupla troca. Isso a gente vai encontrar nas minhocas também, tá? Nesse caso do desenvolvimento dessa reprodução, é um desenvolvimento direto, ou seja, não possui larva. No grupo dos tubelários, não possui larva e tem dupla troca e eles são hermafroditas, ok? E como ainda são seres muito simples, eles podem fazer 2 tipos de reprodução assexuada. Ou por bipartição, que é esse aqui de cima, tá vendo aqui, ó? A planária dividiu em 2. Ou por regeneração. Só que aí por regeneração tem que ir lá um biólogo retardado e cortá-lo em 12 partes, que é o que a gente já sabe.
As planárias, a gente já conseguiu cortar ela em 12 regiões, 12 fragmentos, e todos os fragmentos geraram pequenas planárias. Então, a bipartição é um processo natural, é um processo que a própria planária vai causar, e aí a bipartição é da cabeça em direção à cauda, e quando a gente fala de regeneração, normalmente é um processo causado por alguma coisa externa que fez com que ela se fragmentasse, que ela se dividisse. E ela consegue regenerar a parte faltante. Suzy? E aí a gente começa as doenças. Eu vou fazer o seguinte, fechamos essa aula aqui, que ela falta 10 minutinhos só, e aí a gente começa as doenças na próxima aula, pode ser? Então eu vou interromper o compartilhamento, fechar essa, vamos para o outro link, que aí eu começo nas doenças no próximo link, tá bom? Então já vamos para lá.